Bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem está acompanhando o nosso grupo de leitura do Capital. A gente está, neste momento, fazendo o nosso 45º encontro, lendo o livro 3 do Capital. Estamos no capítulo 21, mais especificamente na página 425, né, do PDF da Boitempo. E vamos começar aqui de onde nós paramos, né, no último encontro, que foi justamente aqui nessa... Opa, peraí que entrou... Tem que autorizar aqui, calma. Como é que eu autorizo aqui? Não sei, eu estou tentando autorizar. Eu já autorizei aqui, Léo. Ah, você já autorizou? Maravilha, então é por isso que eu não consigo autorizar. Já votou. Eu já faço essa moderação aqui. Valeu, sejam então bem-vindos aí, Gabriel, Fernando, chegaram agora. Estamos iniciando a leitura neste momento que nós paramos nesse ponto, literalmente, do capítulo 21. Então, vou continuar aqui. Neste ponto, é preciso estabelecer uma distinção. Vimos, entre parênteses, no livro 2, capítulo 1, e aqui recordaremos brevemente que o capital, no processo de circulação, pode funcionar como capital mercadoria ou como capital monetário. Mas em nenhuma dessas duas formas, o capital, como tal, se converte em mercadoria. Tão logo o capital produtivo tenha se convertido em capital mercadoria, ele tem de ser lançado no mercado, tem de ser vendido como mercadoria. Aqui ele funciona apenas como mercadoria. O capitalista aparece como simples vendedor de mercadoria, assim como o comprador surge como simples comprador desta última. Como mercadoria, o produto tem de ser vendido e, com isso, realizar seu valor no processo de circulação, isto é, assumir sua figura transmutada em dinheiro. Por essa razão, é absolutamente irrelevante se essa mercadoria é comprada por um consumidor como meio de subsistência ou por um capitalista como meio de produção. Como parte integrante do capital, no ato de circulação, o capital ou mercadoria funciona apenas como mercadoria, não como capital. Ele é capital ou mercadoria em contraste com a simples mercadoria. Primeiro, porque está prenhe de mais valor, de modo que a realização de seu valor é simultaneamente realização de mais valor, mas isso mantém intacta sua simples existência como mercadoria, como produto de um preço determinado. E segundo, porque essa sua função como mercadoria representa uma fase de seu processo de reprodução como capital e, por conseguinte, seu movimento como mercadoria, por não ser mais que um movimento parcial de seu processo, representa, ao mesmo tempo, seu movimento como capital. Isso, porém, não por meio do ato mesmo da venda, mas somente por meio da conexão desse ato com o movimento total realizado por essa determinada soma de valor como capital. Enquanto capital monetário, ele também funciona, na realidade, como simplesmente como dinheiro, isto é, como meio de compra de mercadorias, entre parênteses, dos elementos de produção. O fato de que esse dinheiro seja aqui, ao mesmo tempo, capital monetário, uma forma do capital, é algo que não deriva do ato da compra, da função efetiva que ele desempenha como dinheiro, mas da conexão desse ato com o movimento total do capital, uma vez que esse ato que ele realiza como dinheiro conduz ao processo de produção capitalista. Porém, na medida em que, de fato, funcionam, em que desempenham efetivamente o papel que lhes corresponde nesse processo, o capital mercadoria atua aqui somente como mercadoria, e o capital monetário somente como dinheiro. Em nenhum momento da metamorfose, considerado em si mesmo, o capitalista vende ao comprador a mercadoria como capital, ainda que esta seja precisamente isso para ele.
e tampouco aliena o dinheiro como capital ao vendedor. Tanto num caso como no outro, ele aliena a mercadoria apenas como mercadoria e o dinheiro apenas como dinheiro, como meio de compra de mercadorias. É apenas na concatenação do processo inteiro, quando o ponto de partida aparece ao mesmo tempo como ponto de retorno, em D, D', ou M, M', que o capital surge como tal no processo de circulação, abre parênteses, ao passo que no processo de produção ele aparece como capital por meio da submissão do trabalhador ao capitalista e da produção de mais valor, fecha parênteses. Nesse momento do refluxo, a mediação desapareceu. O que existe agora é D', ou D mais delta D, abre parênteses, não importando se a soma de valor incrementada em delta D existe em forma de dinheiro, de mercadoria ou de elementos de produção, fecha parênteses. Uma soma de dinheiro igual à soma primitivamente desembolsada e mais um excedente, que é o mais valor que se realizou. É precisamente nesse ponto de retorno, na medida em que esse ponto é fixado como ponto de repouso, seja real, seja imaginário, que o capital que aqui existe como capital realizado e na forma de valor valorizado não entra em circulação, mas aparenta, antes, ter sido retirado dela como resultado do processo inteiro. Assim que volta a ser desembolsado, ele jamais é alienado como capital a um terceiro, mas é vendido como simples mercadoria ou entregue como simples dinheiro em troca de mercadoria. Ele nunca aparece em seu processo de circulação como capital, somente como mercadoria ou dinheiro, e essa é sua única existência para outrem. Mercadoria e dinheiro são aqui apenas capital, não na medida em que a mercadoria se converte em dinheiro e o dinheiro em mercadoria, mas, isto é, não em suas relações com o comprador ou o vendedor, mas tão somente em suas relações ideais, seja com o próprio capitalista, entre parênteses, subjetivamente considerado, seja como momentos do processo de reprodução, objetivamente considerados. Em seu movimento real, o capital não existe como tal dentro do processo de circulação, mas apenas no processo de produção, no processo de exploração da força de trabalho. Diferente é o que acontece com o capital portador de juros. E justamente isso constitui seu caráter específico. O possuidor de dinheiro, que quer valorizá-lo como capital portador de juros, aliena-o a um terceiro, lança-o na circulação, converte-o em mercadoria, como capital, e não só como capital para ele mesmo, mas também para outros. Ele não é capital apenas para quem o aliena, mas é desde o início transferido a um terceiro como capital, como valor que possui o valor de uso de criar mais valor, lucro, como um valor que retorna, que conserva a si mesmo no movimento e que, depois de ter funcionado, retorna àquele que o desembolsou originalmente, no caso em questão, ao possuidor de dinheiro. Portanto, um valor que só por algum tempo permanece distante de quem o desembolsou, que só transita temporariamente das mãos de seu proprietário para as mãos do capitalista em atividade e que, por conseguinte, não é pago nem vendido, mas apenas emprestado. Um valor que só é alienado sob a condição de, em primeiro lugar, retornar a seu ponto de partida após determinado prazo e, em segundo lugar, retornar como capital realizado, isto é, tendo cumprido seu valor de uso, que consiste em produzir mais valor.
Bill, deixa eu só, Por favor. posso só interromper rapidinho, hein? Na verdade, até para falar um pouco do final do parágrafo anterior ali. Porque me parece que talvez tenha uma pista do Marx ali que seja interessante continuar prestando atenção nela, assim. Quando ele fala que essas fases que o capital percorre, né, ao longo do seu ciclo, seriam, digamos assim, tem um aspecto ideal, são relações ideais, ele vai dizer assim, nessas suas relações ideais com o próprio capitalista, né, tem um aspecto ideal, digamos assim, as fases do ciclo. Enquanto o processo produtivo, digamos assim, me parece que o Marx associa com um aspecto objetivo. Eu não sei, mas me parece que isso aqui é uma coisa a tentar continuar acompanhando, assim, porque é como se as diferentes fases do processo de reprodução têm esse aspecto ideal e a produção, propriamente dita, teria esse aspecto objetivo, né? Isso aqui talvez seja interessante, porque o que o Marx está tentando construir é justamente uma fase adicional aqui do processo de reprodução do capital, que é justamente esse duplo desembolso, esse duplo retorno, né, que é o que o prestamista vai executar, né? E talvez essa, né, para a gente não cair nessa velha discussão aqui se o capital pode se reproduzir, que eu acho uma discussão completamente inútil, assim, se o capital pode se reproduzir, se é um processo produtivo ou não, e parece que o Marx já está dando aqui a letra disso aqui, né, que vai ser o próximo passo dele, né? Enfim, eu acho que essa última parte ali daquele parágrafo anterior ali parece muito importante, não é uma coisa qualquer que ele está falando ali. Esse parágrafo aqui que estava sendo destacado, que você estava se referindo? Sim, quando ele fala que os diferentes momentos da reprodução do capital tem um aspecto ideal, enquanto o processo produtivo tem um aspecto objetivo. Me parece que isso aí é algo para continuar pensando, continuar levando isso em consideração nas próximas coisas que o Marx vai falar na sequência aqui sobre o que é o papel do prestamista. O prestamista é mais uma dessas fases, é mais um desses momentos ideais da reprodução do capital, e não o aspecto objetivo dessa reprodução do capital, que é a produção, já foi tratado anteriormente. O Marx só está acrescentando mais um aspecto ideal aqui da reprodução do capital, mais um momento que é o empréstimo, etc, etc. Sim, e aí só um acréscimo nesse comentário que eu acho que é interessante, porque ele, aqui na sequência, né, logo depois desse parágrafo que a gente estava lendo, ele já inicia, né, diferente é o que acontece com o capital portador de juros, porque no caso, ainda que inicia como o adiantamento, né, a posse de dinheiro que vai ser adiantado para se iniciar o processo de produção, isso poderia ser semelhante ao capital industrial, né? Acho que seria esse o termo. Ele vai dizer que o possuidor de dinheiro ele vai valorizá-lo, quer valorizá-lo, mas ele vai, digamos, emprestá-lo, né? E diretamente como para um outro para possuir mais a produção de mais-valia, né? Então tem essa finalidade, vamos dizer assim, não é ele que vai controlar o processo de trabalho da produção de mais-valia, mas diretamente vai estar associado com produção de mais-valia, controlado por outro capital que vai tomar emprestado para empreender, vamos dizer assim, né? Eu acho que esse é um ponto também importante, que ele está distinguindo lá do começo do livro 2, que ele começa falando do ciclo do capital monetário, né? Capital dinheiro, vamos dizer assim, né? Dependendo da tradução. E aqui ele está falando que não é aquela coisa, né? Ele está distinguindo, ó, aqui tem é diferente daquilo lá que a gente estava falando no livro 2. Não sei se faz sentido, mas é a distinção entre a propriedade e a posse do capital, né? Não sei, alguma coisa assim, né? Que ele está, parece que mapeando. Bom, vou continuar aqui, se ninguém for continuar na intervenção, comentário, vou dar sequência aqui na leitura. A mercadoria emprestada como capital se apresenta como capital fixo ou capital circulante.
O dinheiro pode ser emprestado em ambas as formas. Ele é emprestado como capital fixo, por exemplo, quando é reembolsado na forma de uma renda vitalícia, em cujo caso uma porção de capital reflui juntamente com os juros. Certas mercadorias, como casas, navios, máquinas, etc., pela própria natureza de seu valor de uso, só podem ser emprestadas como capital fixo. Mas todo capital emprestado, qualquer que seja sua forma, independentemente de como sua devolução possa resultar modificada pela natureza de seu valor de uso, continua a ser apenas uma forma especial do capital monetário. Pois o que se empresta, nesse caso, é sempre uma soma determinada de dinheiro, e sobre essa soma são calculados os juros. Quando se emprega algo que não é dinheiro nem capital circulante, esse algo também é pago do modo como reflui o capital fixo. O prestamista recebe periodicamente os juros e uma parte do valor consumido do mesmo capital fixo, um equivalente pelo desgaste periódico. Aqui só para, eu acho que é importante ressaltar, ele está comentando aqui como reflui como capital fixo, né? Eu acho que ele está fazendo uma analogia com a depreciação, no modo como a depreciação entra na composição do valor a ser produzido, né? No caso, não tem uma depreciação do qual seria a depreciação da mercadoria capital, né? Sendo que é uma mercadoria, por definição, intangível, não pode ser tangível, mas ela é, vamos dizer assim, por definição abstrata, né? Mas eu acho que ele está fazendo uma comparação aí com a depreciação no que diz respeito aos juros, porque periodicamente reflui juros, né? Para esse prestamista. Ao final do prazo, retorna a ele, em natura, a parte não consumida do capital fixo emprestado. Se o capital emprestado é circulante, é capital circulante, ele retorna igualmente ao prestamista da mesma maneira que como reflui o capital circulante. Portanto, a modalidade do retorno é sempre determinada pelo movimento cíclico real do capital que se reproduz e de suas modalidades particulares. Para o capital emprestado, no entanto, o refluxo assume a forma da devolução, uma vez que o desembolso, a alienação desse capital, tem a forma do empréstimo. Tratamos neste capítulo apenas do capital monetário propriamente dito, do qual decorrem as demais formas do capital dado em empréstimo. O capital emprestado reflui de dois modos. Dois pontos. No processo de reprodução, ele retorna ao capitalista em atividade. Então, o retorno se repete uma vez mais como transferência ao prestamista, ao capitalista monetário, como devolução do capital a seu proprietário efetivo, a seu ponto de partida jurídico. No processo efetivo de circulação, o capital se apresenta sempre como mercadoria ou dinheiro, e seu movimento se decompõe numa série de compras e vendas. Em outras palavras, o processo de circulação se decompõe nas metamorfoses da mercadoria. Diferente é o que ocorre quando observamos o processo de reprodução em seu conjunto. Se partimos do dinheiro, e o resultado seria, abre parênteses, o resultado seria o mesmo se partíssemos da mercadoria, pois, nesse caso, partimos do seu valor, ou seja, a consideramos subespécie, né, sob a forma de dinheiro, fecha parênteses. Uma soma é desembolsada e, depois de certo período, retorna com o incremento. A reposição da soma de dinheiro desembolsada retorna acrescida de um mais-valor. Tal soma se conservou e se incrementou ao percorrer certo movimento cíclico. Ocorre que o dinheiro, sempre que é emprestado como capital, o é precisamente como essa soma de dinheiro que se conserva e se incrementa.
uma soma que, ao final de certo período, retorna com um incremento e pode sempre voltar a percorrer o mesmo processo. Ele não é desembolsado como dinheiro nem como mercadoria. Portanto, não é trocado por mercadoria quando é adiantado como dinheiro, nem é vendido em troca de dinheiro quando é adiantado como mercadoria, mas como capital. Sua relação consigo mesmo, isto é, com a forma como o capital se apresenta ao enfocar o processo de produção capitalista em seu conjunto, em sua unidade, na qual o capital se mostra como dinheiro que multiplica dinheiro, é aqui expressa sem o movimento intermediário que opera a mediação, mas simplesmente como seu caráter, sua, entre aspas, determinidade. Nessa determinidade, ele é alienado, emprestado como capital monetário. Uma concepção extravagante do processo, do papel do capital monetário é a de Proudhon, texto de 1850. Para ele, emprestar é algo mau, uma vez que não é vender. Emprestar a juros é a faculdade de vender repetidas vezes o mesmo objeto e de obter repetidas vezes seu preço sem jamais ceder a propriedade daquilo que se vende. Fecha aspas, a nota do tradutor dessa citação do Proudhon que o Marx coloca, na página 9 desse texto de 1850, do Proudhon. O objeto, dinheiro, uma casa, etc., não muda de dono como na compra e na venda. Mas Proudhon não vê que, quando se cede dinheiro em forma de capital portador de juros, nenhum equivalente é recebido em troca. É verdade que em todo ato de troca e venda, na medida em que tem lugar um processo de troca em geral, o objeto é cedido. Cede-se sempre a propriedade do objeto vendido, mas não se cede o valor. Na venda, cede-se a mercadoria, mas não o seu valor, que é reembolsado sob a forma de dinheiro, ou o que aqui é apenas outra forma do dinheiro, de títulos de crédito ou ordens de pagamento. Na compra, transfere-se o dinheiro, mas não o seu valor, que é reposto em forma de mercadoria. Durante todo o processo de reprodução, o capitalista industrial retém em suas mãos o mesmo valor, entre parênteses, abstraindo do mais valor, apenas sob distintas formas. Na medida em que há um intercâmbio de objetos, não ocorre nenhuma mudança de um valor. O mesmo capitalista retém sempre em suas mãos o mesmo valor. Quando o capitalista produz mais valor, tal intercâmbio não ocorre. Quando ocorre um intercâmbio, o mais-valor já está contido nas mercadorias. Se nos fixarmos não nos distintos atos de troca, mas no ciclo completo do capital, DM de linha, veremos que determinada soma de dinheiro é constantemente adiantada e que essa soma de valor retorna da circulação acrescida do mais-valor ou do lucro. A mediação desse processo não é visível nos simples atos de troca. É precisamente desse processo de D como capital que provém os juros do capitalista monetário que empresta dinheiro. Aí Marx, voltando a citar o Proudhon. Na realidade, abre aspas, né? Na realidade, diz Proudhon, o chapeleiro que vende chapéus recebe em troca o valor de seu produto, nem mais, nem menos. E o capitalista que empresta dinheiro não só recebe de volta seu capital integral, mas recebe mais do que o capital, mais do que aquilo que ele lança na troca. Além do capital, ele recebe juros. Aqui
em oposição ao prestamista, o chapeleiro representa o capitalista produtivo. Fica claro que Proudhon não conseguiu desvendar o segredo de que o capitalista produtivo possa vender mercadorias a seu valor. Abre parênteses. E, em sua concepção, a compensação com base nos preços de produção é aqui indiferente. Fecha parênteses. E, precisamente desse modo, obter um lucro sobre o capital que ele lança na troca. Suponhamos que o preço de produção de 100 chapéus seja igual a 115 unidades monetárias e que esse preço de produção seja casualmente igual ao valor dos chapéus. Isto é, que o capital que produz os chapéus seja um capital de composição social média. Se o lucro for igual a 15%, o chapeleiro realizará um lucro de 15 unidades monetárias ao vender as mercadorias a seu valor de 15 unidades monetárias, 115. Para ele, essas mercadorias custam apenas 100. Se ele as produziu com capital próprio, ele embolsa integralmente o excedente de 15 unidades monetárias. Se as produziu com capital emprestado, ele tem de pagar, digamos, 5 unidades monetárias. Isso não altera em nada o valor dos chapéus, somente a distribuição entre diversas pessoas do mais-valor já contido nesse valor. Portanto, como o valor dos chapéus não é afetado pelo pagamento dos juros, é um absurdo quando Proudhon afirma, abre aspas, Proudhon falando. Como no comércio, os juros do capital acrescentam-se ao salário do trabalhador para compor o preço da mercadoria, é impossível que o trabalhador possa recomprar o produto de seu próprio trabalho. Viver do próprio trabalho é um princípio que, sob o regime dos juros, implica uma contradição. Fecha aspas, é a página 105 do texto lá de 1850 do Proudhon que o Marx está comentando. Aí volta para o Marx. O quão deficiente é a compreensão de Proudhon acerca da natureza do capital fica demonstrado pela seguinte passagem em que o movimento do capital em geral é descrito como um movimento peculiar ao capital de juros, capital portador de juros. Abre aspas, Proudhon falando. Como o capital monetário de troca em troca retorna sempre à sua fonte por meio da acumulação dos juros, segue-se que o reinvestimento, realizado todas as vezes pelas mesmas mãos, gera lucros à mesma pessoa. Página 154 do texto do Proudhon. Volta para o Marx. O que é, pois, que continua a ser tão enigmático para ele no movimento peculiar do capital portador de juros? As categorias, compra, preço, cessão de objetos e a forma direta em que o mais-valor se apresenta aqui. Em suma, o fenômeno de que aqui o capital como tal converteu-se em mercadoria e de que, por isso, a venda se converteu em empréstimo e o preço numa participação no lucro. O retorno do capital a seu ponto de partida é, em geral, o movimento do próprio do capital em seu ciclo completo. Não é isso, portanto, que caracteriza o capital o capital portador de juros. O que é peculiar a esse capital é a forma externa do retorno, apartada do ciclo mediador. O capitalista que cede o empréstimo aparta-se de seu capital, transfere-o ao capitalista industrial, sem receber nada, sem receber em troca um equivalente. Isso aqui é o que o Tomás de Aquino chamava de usura, né? Que depois virou juros, mas é usura. Você dá algo que não troca de quê? De nada, né? Por isso é pecado. Sua cessão não constitui de modo nenhum um ato do processo cíclico efetivo do capital, mas o introduz mediante o ciclo que o capitalista industrial tem de realizar. Essa primeira mudança de lugar do dinheiro não
expressa nenhum ato da metamorfose, nem compra, nem venda. A propriedade não é cedida porque não se realiza nenhuma troca, nem se recebe equivalente nenhum. O retorno do dinheiro das mãos do capitalista industrial para as mãos do capitalista que lhe cede o empréstimo serve apenas de complemento do primeiro ato de cessão do capital. O capital adiantado em forma de dinheiro retorna ao capitalista industrial pelo processo cíclico, também em forma de dinheiro. Mas como o capital não lhe pertencia no momento em que foi investido, tampouco pode pertencer-lhe no momento em que retorna. Sua passagem pelo processo de reprodução não tem o poder de converter esse capital em propriedade sua. Ele precisa, portanto, devolvê-lo ao prestamista. O primeiro desembolso que transfere o capital das mãos do prestamista às mãos do prestatário é uma transação jurídica, que não tem relação nenhuma com o processo real de reprodução do capital e apenas lhe serve de introdução. O reembolso pelo qual o capital retorna das mãos do prestatário às mãos do prestamista é uma segunda transação jurídica, complementar à primeira. Uma serve de introdução ao processo efetivo, a outra é um ato complementar desse processo. Ponto de partida e ponto de retorno. Cessão e restituição do capital emprestado aparecem, pois, como movimentos arbitrários, mediados por transações jurídicas efetuadas antes e depois do movimento efetivo do capital e que com ele não tem relação nenhuma. Para esses movimentos, seria indiferente se o capital pertencesse desde o início ao capitalista industrial e, por conseguinte, refluísse somente para ele como sua propriedade. No primeiro ato, que serve de introdução, o prestamista cede seu capital ao prestatário. No segundo ato, que complementa e conclui o processo, o prestatário restitui o capital ao prestamista. Se nos fixarmos exclusivamente na transação entre ambos e abstrairmos, por enquanto, dos juros, ou seja, se considerarmos apenas o movimento do capital emprestado entre prestamista e prestatário, veremos que esses dois atos separados, entre parênteses, aparentes, separados por um período mais ou menos longo, durante o qual tem lugar o verdadeiro movimento da reprodução do capital, fecha parênteses, abarcam a totalidade desse processo. Esse movimento de ceder sob a condição de receber de volta é, em geral, o movimento de conceder e de tomar empréstimo, dessa forma específica da alienação puramente condicional de dinheiro ou de mercadorias. O retorno do dinheiro às mãos do capitalista, que constitui o movimento característico do capital em geral, assume no capital portador de juros uma figura completamente exterior, separada do movimento real, do qual ele constitui a forma. A cede seu dinheiro, né? O capital A cede seu dinheiro não como dinheiro, mas como capital. O capitalista A, então, no caso, né? Cede seu dinheiro não como dinheiro, mas como capital. Aqui, o capital não experimenta nenhuma mudança. Ele apenas troca de mãos. Sua transformação efetiva em capital só se realiza nas mãos do capitalista B. Para A, no entanto, ele se tornou capital por meio da mera cessão a B. O refluxo efetivo do capital do processo de produção e de circulação ocorre apenas para B. Para A, o refluxo tem um lugar na mesma forma que a alienação. O capital passa novamente das mãos de B às mãos de A. Cessão, empréstimo de dinheiro por certo tempo e devolução desse dinheiro acrescido de juros, entre parênteses, mais valor, constitui a forma integral do movimento, que corresponde ao capital portador de juros como tal.
O movimento efetivo que o dinheiro emprestado realiza como capital é uma operação situada à margem das transações entre prestamistas e prestatários. Nessas transações, a mediação é obliterada, não é visível, não está diretamente incluída. O capital como mercadoria de tipo específico possui também um modo peculiar de alienação. Por isso, tampouco aqui o retorno se expressa como consequência e resultado de uma série determinada de fenômenos econômicos, mas como efeito de um acordo jurídico especial entre compradores e vendedores. O momento do refluxo depende do curso do processo de reprodução. No capital portador de juros, seu retorno como capital parece depender de um simples acordo entre prestamista e prestatário, de maneira que o refluxo do capital, com relação a essa transação, não aparece mais como resultado determinado pelo processo de produção, mas como se em nenhum momento o capital emprestado se despojasse da forma de dinheiro. É verdade que essas transações são de fato determinadas pelos refluxos efetivos, mas isso não aparece na transação. Tampouco ocorre sempre assim na prática. Se o verdadeiro refluxo não ocorre em tempo hábil, o prestatário tem de buscar outros recursos para fazer frente às suas obrigações com o prestamista. A mera forma do capital, dinheiro que é embolsado como soma A e depois de certo tempo, retorna como soma A mais 1 sobre X de A, sem sofrer nenhuma outra intervenção, além desse intervalo temporal, é apenas a forma sem conceito do movimento efetivo do capital. No movimento efetivo do capital, o retorno é uma fase do processo de circulação. Primeiro, o dinheiro é convertido em meios de produção. O processo de produção o converte em mercadoria. Mediante a venda da mercadoria, ele é novamente convertido em dinheiro e, sob essa forma, retorna às mãos do capitalista. Inicialmente desembolsou o capital em forma de dinheiro. O capital portador de juros, porém, tanto a devolução como a cessão do capital são um mero resultado de uma transação jurídica entre o proprietário do capital e uma segunda pessoa. O que vemos é apenas cessão e devolução. Tudo o que se encontra entre esses dois polos se esfuma. É precisamente porque o dinheiro adiantado como capital tem a qualidade de retornar a quem o adiantou, às mãos de quem o desembolsou como capital, e porque DM, D', é a forma imanente do movimento do capital que o possuidor de dinheiro pode emprestá-lo como capital, como algo que possui a qualidade de retornar ao ponto de partida, de conservar-se e incrementar-se ao longo do trajeto percorrido. Ele o cede como capital porque o dinheiro reflui a seu ponto de partida depois de ter sido empregado como capital. Ou seja, ele pode ser restituído pelo prestatário depois de certo período, precisamente pelo fato de ter retornado antes a esse mesmo prestatário. Eu só acho que a gente tem que dar umas paradas, assim, desculpa eu interromper, mas é só porque, tipo, o Marx está jogando alguns conceitos importantes aqui, assim, só para a gente não deixar passar, eu acho. Primeira coisa é que, assim, essa coisa da forma jurídica, eu sempre insisto nisso, assim, quando a gente quer entender, de fato, a diferença entre Marx e Keynes, nesse aspecto específico, como pensar lucro e juros, eu acho que toda a teoria keynesiana, basicamente, é, digamos, uma teorização sobre essas formas jurídicas, né? Tenta entender justamente, simplesmente o contrato ali que se estabelece entre prestamista e prestatário, e abstrai completamente do processo real ali de ampliação do capital no processo produtivo. Então, isso é importante, assim, o que o Marx está fixando aqui, me parece ser uma diferenciação importante que a gente tem que estabelecer entre Marx, Keynes e todas as outras formulações aqui sobre juros que existem, né?
Em dois parágrafos anteriores, no final, quando o Marx está lá falando assim que a mera forma do capital é apenas uma forma conceitualmente vazia, ou ali ele fala forma sem conceito. Isso é bem interessante, assim, seria, aqui em termos filosóficos, seria interessante explorar isso aqui. Que esse retorno, né, que o prestamista está esperando é uma forma sem conceito. Aí depois ele vai dizer que é a forma do capital sem nenhuma mediação, né? E aí antes ele falou que isso tudo está expressando simplesmente as formas ideais do capital, quando no processo real, o objetivo de ampliação desse capital está no processo produtivo. Enfim, o Marx está dando ele está dando vários nomes aqui para esse movimento sem mediação que é o capital portador de juros. Eu acho que é importante ir ressaltando, assim, sublinhando cada um deles, que não são palavras ao vento aqui, né? Acho que é importante. Não sei se eu entendi corretamente, mas essa forma sem conceito é porque não tem o processo de produção, né? Vamos dizer assim, ele não tem nenhuma mercadoria sendo trocada ali, né? A ausência de conceitos se dá nesse ponto específico, né? A ausência de conceito, acho que como produção, né? E aqui, assim, seria até interessante fazer uma investigação, porque isso aqui é bem hegeliano, pelo que eu entendo, assim, forma sem conceito aqui como forma sem a demonstração da sua mediação aqui, né? É o que ele vai falar mais tarde. No próximo parágrafo ele fala isso. Desaparece tudo que se passa de permeio. É a última, pelo menos aqui na civilização brasileira, não sei como é que é escrito aí. Ó, tudo que se encontra entre esses dois polos se esfuma. Enfim, a mediação desaparece, né? Ele está dando vários nomes para a mesma coisa aqui, né? Isso é importante, assim. Também eu acho que pode ser lido, Raquel Ariel, como uma forma sem conteúdo, né? Que seria, embora tenha um conteúdo, ela aparece como vazia de conteúdo, né? De linha, né? Dinheiro que parece que está gerando de si mesmo mais dinheiro, enquanto, na verdade, tem um processo produtivo. Mas como a propriedade está separada da função, não é como ele vai dizer mais para trás, há uma separação entre o proprietário, nunca é definitivo a posse dessa propriedade, isso aparece como algo vazio do ponto de vista do prestamista. Ele lança dinheiro e recolhe mais dinheiro ao final do processo, né? Forma sem conteúdo, forma sem conceito, sem as mediações, né? Para o Hegel, todo pensamento conceitual, ele é mediado, né? E aí esse processo todo aparece como lançou lá, ao final do processo, a propriedade retorna para ele com um plus, né? E aí o erro de Proudhon é não saber explicar esse processo todo, né? Claro, além da crítica moral que o Proudhon faz ao capital portador de juros. E de certo modo tem prudonistas atualizados hoje em dia, né? Toda essa questão de se existe um conflito entre o capital produtivo e as finanças, né? Como se fosse quase como uma disputa ali, né? Isso aparece, continua tendo no pensamento econômico, né? Vai assumindo outras maneiras, né, de se expressar, mas acho que o que o Marx está falando do Proudhon não é uma coisa que ficou enterrada, ela continua presente, acho que esse entendimento sobre o capital portador de juros aí. Os próprios keynesianos, né? Pelo menos quem formula, né, da maneira mais, vamos dizer assim, dicotômica, né, eu acho que acaba caindo nessa lógica mesmo, né. Bom, eu vou... Atualizando, Léo, rapidamente, setores da financiarização também, tem toda uma condenação moral aos juros, ao capital financeiro, que muitas vezes é tomado como a mesma coisa aí, para esses setores, e também há toda uma condenação moral a essa questão, e de certa maneira todo um elogio
do capital produtivo e tal. Você pode ver, essas dicotomias também aparecem na esquerda aí e tal. Parece muito, né? O nome de auditoria cidadã da dívida talvez seria a sua forma mais conhecida hoje, né? Nessa perspectiva. Bom, onde é que eu parei aqui? Eu não me lembro, porque tem só um trechinho que chega aqui, ó. Vamos talvez terminar isso aqui, né? Era o empréstimo de dinheiro como capital. Tá. Vamos pelo menos terminar esse trechinho aqui, né? Que ainda tem mais um tanto do capítulo, acho que a gente não consegue terminar hoje, mas vamos pelo menos nessa separação que o próprio Marx faz aqui no texto, né? Então, continuando. O empréstimo de dinheiro como capital, sua cessão sob a condição de ser restituído ao final de certo prazo, pressupõe, pois, que o dinheiro seja de fato empregado como capital, que reflua efetivamente a seu ponto de partida. O movimento cíclico efetivo do dinheiro como capital é, portanto, o pressuposto da transição jurídica pela qual o prestatário se compromete a devolver o dinheiro ao prestamista. Se o prestatário investe ou não como capital o dinheiro recebido, é problema dele. O prestamista o empresta como capital, que, como tal, tem de cumprir as funções próprias do capital, que incluem o ciclo do capital dinheiro monetário até que retorne a seu ponto de partida na forma de dinheiro. Os atos de circulação D, M e M de em que a soma de valor exerce a função de dinheiro ou de mercadoria, não são mais que processos intermediários, fases do movimento total. Como capital, essa soma de valor realiza o movimento total, D. É investida como dinheiro ou soma de valor numa forma qualquer e retorna seu ponto de partida como soma de valor. O prestamista do dinheiro não o desembolsa na compra da mercadoria, ou, caso a soma de valor exista como mercadoria, não a vende por dinheiro, mas a adianta na forma de capital, como D. Isto é, como valor que retorna a seu ponto de partida ao fim de um prazo determinado. Ele não compra nem vende, mas empresta. Esse empréstimo constitui, portanto, o modo adequado de se alienar uma soma de valor como capital, não como dinheiro nem como mercadoria. Então, até para ser mais preciso, né, não é nem um empréstimo de dinheiro, é um empréstimo de capital, vamos dizer assim, para ser mais preciso, né, o que o Marx está se referindo, né? O que não significa que o empréstimo não possa servir também para transações sem qualquer relação com o processo capitalista de reprodução. Então, paramos aqui, né? Vamos abrir para comentários. Acho que a Raquel já ia falar alguma coisa, então passo para... Só uma coisa muito breve, eu não quero para mais pessoas falarem aí, mas só isso que tu falou no final ali, né? Empréstimo não de dinheiro, mas de capital. Porque, na verdade, assim, o que o Marx vai começar a falar da agora em diante, porque é bem interessante, assim, até para conversar com os escolásticos lá, uma conversa bem interessante com os escolásticos aqui, que vem depois. Mas é que, na verdade, assim, está cedendo valor como capital. E aí tu tem que entender tipo, o que tu está efetivamente cedendo. Porque você está falando que não cede equivalente nenhum, né? Dá dinheiro ali, mas não está recebendo equivalente nenhum no início, inicialmente ali, né? O prestamista está dando dinheiro, parece que não está recebendo nada em troca. Mas ele está cedendo alguma coisa, assim. E é isso que eu acho que a gente tem que o Marx vai discutir daqui em diante, assim, tal, né? Mas esses termos, assim, são chatos, mas é bem importante, assim, ceder valor como capital. Que vai aparecer na forma de dinheiro, mas não é exatamente a mesma coisa, né? Porque implica uma determinada relação social de produção implícita, né? Potencialmente também implicada ali, né? O dinheiro, você pode emprestar dinheiro para a pessoa comprar comida, que vai ser consumida.
não é exatamente empréstimo de valor como capital, né? De valor de uso como capital, né? Então, acho que por isso que é importante essa distinção mesmo. Bom, tá aberto aí, quem quiser comentar, levantar algum ponto, né? Acho que a gente para aqui para não parar na metade ali de uma frase, né? E aqui a gente continua na próxima semana, mas estamos abertos aí para comentários, reflexões. Bom, na ausência de ponderações aí, acho que então podemos ficar por aqui. Na semana que Eu vem. tenho só uma dúvida, Léo. Vai lá, Gabriel. Então, de certa forma, posso dizer que o capital portador de juros ele é um desdobramento, uma forma especial, né, que ele fala, do capital monetário, ou não? Tem uma passagem aqui que eu até anotei, eu achei interessante. Você já leu também. Que ele fala que é a relação do prestamista com o cara que toma empréstimo e tal. Que é uma relação especial do capital monetário. Vou aproveitar o comentário do Gabriel para talvez externalizar algumas coisas que eu estava refletindo, mas o começo do trecho que a gente estava lendo, ele fala a diferença entre o que a gente estava falando das mediações, dinheiro por mercadoria, mercadoria por dinheiro, ou seja, a gente está falando de uma troca de equivalentes. E nesse sentido, essa forma, não necessariamente elas é capital. Né? Dinheiro e mercadoria, eles não vão se expressar necessariamente como capital. Você pode inferir isso, né, deduzir isso, a partir do momento que essas mediações elas estão dentro de um circuito mais amplo de produção, circulação e, no total, reprodução do capital. Ou seja, assumiu forma mercadoria, depois assumiu forma dinheiro, né, o capital monetário, capital mercadoria, capital monetário, para reprodução ampliada do capital. Ou seja, nessa forma, vamos dizer assim, dentro do processo de produção e circulação, o capital não se dá pela característica da forma, seja a forma mercadoria ou dinheiro, mas sim pela relação geral do todo. Eu acho que o capital de juros, que eu acho que aí talvez eu precise pensar um pouco mais sobre isso, mas ele é uma certa forma, uma sublimação que a própria forma do capital de juros, ela já é capital, né? Não sei se fez sentido o que eu falei, mas pode ter troca de dinheiro por mercadoria fora de uma relação da circulação do capital. Agora, a forma portador de juros, ela está intrinsecamente ligada, ela pressupõe a relação capitalista. Faz sentido isso? Total, total. Desculpa, qual é seu nome mesmo? Caio? Oi? Caio? Ah, Caio. Beleza. Obrigado, Caio. Eu fiz aqui uma anotação. Eu acho que ficou mais claro, assim. Muito obrigado. Acho que foi um comentário importante aí, mas esse estar prenhe de mais valor, né, que eu acho que o Marx até usa essa expressão, implica um pouco na sua capacidade de, não sei, comandar trabalho, né, sem exatamente ter todas essas mediações, né,
Uma coisa curiosa é como funciona a fábrica, as fábricas, as indústrias hoje, né? Nenhuma grande empresa vai empreender, digamos, tirando do seu tesouro, né, para iniciar qualquer empreendimento, mas vai pegar crédito, né? Tem acesso a crédito então, para ter acesso a crédito é porque tem toda uma dinâmica de um mercado, né, vamos dizer, estabelecido. Isso não é algo trivial, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que não é a mesma coisa que capital monetário, no sentido que o Marx estava tratando, porque capital monetário ele está falando como um momento específico do capital industrial. Se a propriedade desse dinheiro que vai ser empregado como assim, nessa primeira metamorfose, né, e vai assumir outras formas no processo de valorização, se a propriedade desse dinheiro, esse capital, dinheiro, é do empreendedor que vai empreender efetivamente, ou da empresa que vai empreender, se quisermos usar assim, ou de outra pessoa, Marx não tratou disso, ele começa a tratar disso nesse momento, né, de separar. Então, eu acho que essa é um passo na análise que é importante, mas eu acho que é bom entender assim dessa maneira bem detalhada, assim, cada palavra, cada conceito, porque às vezes esse grau de abstração pode nos levar a algumas confusões. Eu vi que o Arlen levantou a mão, já passo para ele, então. Não, vou um pouco nessa sua linha, né? Aí existe uma forma autonomizada do capital, né? Porque aí se trata de uma mercadoria especial, a mercadoria capital. Se autonomizou a forma a um ponto tal que o próprio capital tem uma mercadoria. Se torna, né, a mercadoria capital, né, que tem um valor de uso. Qual o valor de uso? Produzir lucros, né, que no caso aí vem com a rúbrica de juros, né? É uma mercadoria especial, uma forma autonomizada, que é essa forma capital portador de juros, que tem essa especificidade toda que está sendo descrita aí desde o início, né? Uma separação entre a propriedade, a função, que o Marx vai discutir isso um pouco mais para baixo, né? Não é aquele capital monetário lá do livro 2 que já entra né, como uma forma do capital produtivo, né, do capital industrial, né, não do capital produtivo. O capital produtivo também é uma forma do capital industrial, né, lá no livro 2. Capital mercadoria, capital dinheiro e capital produtivo, né? Aqui é como se uma fração desse capital monetário se autonomizasse e aí virasse uma mercadoria especial, que é a mercadoria capital, né, que tem um valor de uso peculiar, né, que é esse de produzir juros, né, que é uma fração do mais-valor, né, que retorna aí que subverte toda a lógica, né, como ele vai discutir também mais para frente, né. Aqui parece uma insanidade, porque ele vai até usar essa expressão, né, aqui subverte a lógica do preço. Se o preço é determinado pelo tempo de trabalho socialmente necessário, depois pela equalização, os preços de produção, aqui modifica tudo, né? Porque o preço dessa mercadoria vai ser uma variação na taxa de juros, não é uma loucura completa, né? Então é uma forma autonomizada, não é, que agora tem suas próprias determinações. Era isso a contribuição aqui. Eu só vou fazer um comentário que, para mim, foi o mais instintivo. Você falou em uma mercadoria especial, mas o que a gente acabou de ler, né? Eu acho que o Marx ele tenta deixar claro, olha, não é uma mercadoria porque não está tendo uma troca de equivalente, tipo dinheiro por mercadoria, mercadoria por dinheiro. Mas eu concordo com tudo que você falou, menos a questão da mercadoria. Assim, isso instintivamente assim, me deu um certo incômodo. Mas eu não sei resolver essa questão. Mas eu acho que com certeza tem o capital capital portador de juros, capital financeiro, vamos dizer assim, ele exerce uma função ali no sistema que eu acho que a gente vai desdobrar na próxima leitura. Mas eu acho que é um ponto para a gente retomar, né, em como caracterizar isso. Só para
dar uma última palavrinha sobre esse negócio de mercadoria. De fato, é engraçado que se a gente tivesse continuado aqui a leitura, assim, que agora já foi horário, a gente começar com calma no próximo encontro, mas é que o próximo encontro, o Marx vai começar exatamente com esse problema agora de considerar o capital ou esse ato do prestamista como um ato, sim, de ceder uma mercadoria. Ele está cedendo valor como capital. A questão e essa toda a questão, né? Porque ele está cedendo dinheiro ali, né? Aí o Marx vai começar a se perguntar, ele está cedendo dinheiro aqui, antes ele estava falando ali, né? Pô, parece que está cedendo dinheiro aqui sem nenhum equivalente, justamente, né? Mas é uma mercadoria, então está cedendo dinheiro e não está recebendo nenhuma mercadoria em troca, aqui, uma coisa assim, né? Só que ele está cedendo dinheiro para esse... Bom, na verdade, o sujeito que está pegando dinheiro, né? Está pegando dinheiro, né? O capitalista industrial está pegando dinheiro, e ele está recebendo, na verdade, um valor de uso, né? Essa discussão que o Marx vai começar nos próximos parágrafos. Ele está cedendo um valor de uso aqui, que é justamente isso que o Arlen estava falando, que tu mesmo falou, Caio, assim, que ele está cedendo um valor de uso que só pode existir, na verdade, porque a gente já está dentro de toda a relação capitalista constituída, que é o valor de uso de gerar lucro. Esse valor que está sendo cedido na forma de empréstimo, ele tem um valor de uso, que é gerar lucro. Simplesmente isso. Então, acho que é isso que o Marx vai tentar desdobrar um pouco melhor na sequência aqui, assim, mostrar que tem um equivalente, digamos assim, só que um equivalente muito peculiar, né, dessa mercadoria, digamos assim. Mas acho que é melhor a gente justamente continuar no próximo, assim, que isso aí vai longe, essa discussão. Léo, Raquel, Caio, Gabriel. Ô, Léo, dá para voltar lá no início, quando ele fala lá, aqui é uma mercadoria capital, que aí é justamente isso que a Raquel fala. Não é que o capital agora, ele próprio é uma mercadoria especial, peculiar, que tem um valor de uso, que tá bem no início lá. Se não der, a gente vê depois na próxima, mas é bem isso. Aí, ó, o Você capital se nesse converte. início, aqui mesmo, né? Tá lá no início acho que do capítulo. Mas aí já tem alguma coisa, porque ele diferencia do capital tal. Tananã, tananã. Um pouquinho antes, a hora que tem aquele ciclo lá com o duplo retorno, tá lá no início do capítulo. Volta para o início do capítulo. Tá, vai descendo, vai ter pela parte do duplo retorno, né? Desce, né? Vai, pode ir. Aí, agora volta só um segundinho. Desse duplo retorno aí, o parágrafo volta para cima. Monta um pouquinho mais. Esse seria o ponto de partida. Antes do ponto, no meu ali, consideremos primeiro a circulação peculiar do capital portador de juros. Num segundo momento, examinemos o modo como ele é vendido como mercadorias, ou mais precisamente como emprestado, em vez de cedido de uma vez por todas. Ele é vendido como mercadoria, é uma mercadoria. O capital portador de juros é uma mercadoria que tem um valor de uso peculiar, que é ser capaz de permitir que o capitalista industrial se aproprie do lucro médio. Boa. É isso. É isso. Só que é uma mercadoria tão maluca, né, que o preço dela não é determinado pelo tempo de trabalho socialmente necessário. Essa que é a maluquice que ele vai falar daqui a pouco. Isso. É por uma capitalização a partir da taxa de juros, que é uma loucura danada o negócio. O preço desse capital é a taxa de juros. Isso. Mas isso vai ficar claro ali na sequência dele. Bom, acho que realmente isso é toda uma especificidade essa mercadoria. E ela não é uma mercadoria, mas acaba também sendo, né? Isso é bem confuso. Bem confuso. E aí na semana que vem a gente continua, então, nossa leitura. Vou pausar aqui a gravação.
Peraí.